Olá, meu nome é Akemi, sou uma japonesa nascida em Shizuoka, que veio morar no Brasil com minha mãe brasileira quando eu tinha por volta dos meus 18 anos. Minha mãe é professora de japonês aqui no Brasil. Ela leciona para futuros imigrantes que querem tentar a vida no Japão. Meu pai é um empresário japonês e mora em Shizuoka, junto de minha irmã mais nova, Harumi. Nossos pais se conheceram quando minha mãe viajou até o Japão durante seu estágio de línguas. Como todo bom brasileiro, minha mãe sempre foi muito extrovertida e enérgica. Digamos que ela entrou na vida de meu pai como um tornado, balançando as estruturas da vida pacata e monótona que ele levava. E o resultado desse choque de culturas foi o nascimento de mim e minha irmã mais nova. Depois de alguns anos. Por um longo período, fomos uma família feliz, mas a vida nem sempre é justa. Depois de alguns anos, nossos pais se divorciaram. E com o fim do relacionamento também veio o fim do visto de imigrante da minha mãe, pois quando o estágio de minha mãe acabou, ela só pôde permanecer morando no país porque tinha se casado com meu pai, que é japonês legítimo. Foi um período difícil para todos nós. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e decidi que iria para o Brasil junto de minha mãe. Afinal, eu puxei muito da sua personalidade alegre e energética. Isso me trouxe muitos problemas na época do colegial. O Japão é muito rígido em seu sistema de ensino, e eu era muito brincalhona, fazia piadas com tudo o tempo todo, não costumava levar as coisas muito a sério, e era sempre repreendida pelos professores e os outros alunos que eram, no geral, mais introvertidos. Eu sentia que não me encaixava dentro daquela cultura, mesmo tendo nascido e sido criada aqui. Então, quando minha mãe voltou para o Brasil, eu quis acompanhá-la, pois ela sempre me contava histórias de como seu país era mais livre e as pessoas no geral eram mais abertas à interação. Minha irmã mais nova, Harumi, ao contrário de mim, era a típica japonesa padrão. Ela sempre foi mais séria e mais centrada que eu. Apesar de ser mais nova, claramente ela puxou nosso pai. Ela teve que permanecer no Japão com nosso pai, pois ainda era menor de idade e não tinha terminado o colegial. Eu sei, soa estranho uma família dividida dessa forma, mas apesar deles estarem do outro lado do mundo, ainda somos uma família unida. Trocamos mensagens com frequência para contar novidades sobre nossos cotidianos e sempre que posso, viajo até o Japão para visitá-los. Mas por causa desta última pandemia global, os aeroportos fecharam seus voos internacionais por medida de precaução. Eles chamam isso nos jornais de contenção de danos. Então eu não pude ir para o Japão ver minha família por pelo menos 3 anos. Durante esse período conturbado, a Harumi começou a agir de forma estranha. Constantemente ela me enviava mensagens reclamando que a convivência com nosso pai estava ficando difícil. Mesmo depois do fim da pandemia, nosso pai entrou em um loop de depressão depois do divórcio. Claramente, o isolamento social e a solidão pós-divórcio afetaram seu psicológico. Ele chegava em casa bêbado com frequência, passava noites fora sem atender às ligações, se tornou obstinado com o trabalho e deixou de dar atenção a Harumi. Isso começou a afetar o emocional da Harumi. Suas notas no colégio começaram a despencar drasticamente. Ela parou de responder minhas mensagens e não atendia mais as ligações. Preocupada com ela e nosso pai, conversei com minha mãe sobre o ocorrido, e ela usou a sua influência dentro do sistema de registro nacional migratório e conseguiu me embarcar em um voo para o Japão, junto de um grupo de alunos seus que estavam embarcando numa viagem de intercâmbio. No meio desse grupo de alunos estavam dois amigos que fiz amizade por conviver dentro do círculo social que minha mãe trabalhava. Mateus, um amigo conhecido pela sua inteligência, e Teixeira pela sua coragem. Eles estavam visivelmente muito animados, pois aquela era sua primeira viagem ao Japão e finalmente iriam poder colocar em prática todos seus anos de aprendizado.
Eles foram a viagem inteira ansiosos comentando sobre os lugares que iriam visitar. Mateus é um nerd de cultura japonesa. Ficou o tempo todo dizendo coisas sobre o Japão e sua cultura. Até mesmo eu que nasci lá não sabia de algumas coisas que ele mencionou. Eles me faziam perguntas sobre como eram as coisas por lá, quais as diferenças culturais, se eu já tinha visto um samurai de perto. Perguntava também como eram os Meiji cafés, e principalmente perguntas relacionadas a animes, mangás e jogos, mas eu apenas respondia vagamente e acenava positivamente com a cabeça. Estava mais preocupada com minha irmã, checava o celular a todo instante para ver se ela havia respondido minhas mensagens, mas nada. Quando chegamos no Japão, Mateus e Teixeira decidiram me acompanhar até a casa de meu pai, para juntar todo mundo e sair para jantar, mostrar a cidade para eles. Enquanto caminhávamos pelas ruas da cidade durante a noite, não deixei de notar como a atmosfera era diferente do que eu já tinha me acostumado no Brasil. As ruas estavam vazias e silenciosas. Eu poderia ouvir o barulho de um alfinete caindo no chão, bicicletas encostadas na beira das calçadas, sem nenhum cadeado ou tranca prendendo elas. Foi aí que me lembrei como o Japão é um país bem mais seguro. Se fosse no Brasil, aquelas bicicletas iriam sumir em questão de minutos. Como mulher, eu sempre tive receio de andar à noite pelas ruas no Brasil. O risco de ser assaltada ou um maluco maníaco assediador me perseguir com más intenções era grande. Mas, ironicamente, aquelas ruas calmas e silenciosas do Japão estavam me deixando mais angustiada que as ruas do Brasil. A atmosfera parecia pesada, as poças de água da chuva refletiam as luzes de LED dos estabelecimentos, e o único canto escuro eram becos apertados que ficavam entre as lojas. Passamos por um santuário antigo, onde eu lembro de visitar ele com minha irmã, para ir até uma árvore de canforeiro de 24 metros, que ficava no centro do santuário, para fazer um ritual, onde acreditava-se que quem desse a volta nele ganharia mais anos de vida. Sempre fui muito descrente com esses rituais. Como eu disse anteriormente, nunca fui muito apegada à cultura do meu país. Quando cheguei na casa de meu pai, notei que as luzes estavam apagadas com exceção da janela do quarto que estava semi-aberta com a cortina balançando. Chamei pelo interfone. Ninguém respondeu. Insisti por um tempo. Tentei contato pelo celular sem sucesso. Imaginei que meu pai e minha irmã deveriam ter saído por um momento e ido em alguma loja de conveniência 24 horas. Existem várias dessas por toda a cidade. Então lembrei-me que costumávamos deixar uma chave reserva escondida embaixo do vaso de plantas. Velhos hábitos ainda se mostravam eficientes. Encontrei a chave e entramos pela porta da frente. Mateus me questionou se estava tudo bem em entrar assim. Eu disse que não havia problemas, afinal aquela também era minha casa de certa forma. Assim que entramos, notamos um forte cheiro, como se algo estivesse podre ou estragado há muito tempo. Aqui no Japão é costume local tirar os sapatos para entrar em casa. Tinha um par de calçados social parados na porta. Será que meu pai estava em casa? Tratei de ir logo acendendo as luzes, chamei meu pai pelo nome e verifiquei os cômodos da casa. Aparentemente não havia ninguém em casa. Enquanto andava pela casa, notei que as coisas estavam um pouco diferente do que eu costumava me lembrar. Todas nossas fotos de família haviam desaparecido. A parede onde os quadros ficavam estava com a tintura desgastada. O lugar onde um dia foi meu quarto, agora se tornou um quarto vago, com caixas de papelão empilhadas, móveis velhos e um lençol branco todo sujo cobrindo um espelho grande trincado com cacos de vidro espalhados pelo chão. Logo imaginei que meu pai deve ter tentado se livrar de tudo que lhe fazia recordar da época em que éramos uma família feliz. Ouvi Teixeira me chamando de outro cômodo da casa. Em um tom de preocupação, fui verificar o que havia acontecido. Teixeira estava no corredor tentando forçar a portinhola que dava acesso às escadas para o sótão da casa, alegando que o cheiro forte de podridão vinha de lá. Quando abaixamos as escadas e o caminho se abriu, aquele cheiro que antes parecia ser apenas de comida velha se intensificou. Logo fomos atingidos por miasma fétido de morte. Eu senti um forte enjoo e meu estômago embrulhou na mesma hora. Já Mateus não se conteve e correu para fora da casa para vomitar.
Mateus entrou em pânico. Notamos que algo errado estava acontecendo. Teixeira, tampando seu nariz com a manga da blusa, apontou para o pé das escadas, sobre os degraus. Haviam marcas de um calçado feminino. A julgar pelo tamanho das pegadas em um lodo negro de consistência estranha. Não era barro, mas também não se parecia com nada que eu conseguia imaginar. Teixeira sempre foi muito corajoso e não se assustava facilmente. Ele era o único que não tinha entrado em choque com a situação. Ele se ofereceu para subir até o sótão com a lanterna do celular e checar o que estava acontecendo. Enquanto eu tentava ligar para a polícia achando que a casa havia sido invadida, Mateus estava recuperando o fôlego fora da casa, segurando a forte vontade de vomitar. Então ouvi um grito assustado de Teixeira vindo do sótão. Preocupada, perguntei eufórica o que havia acontecido. Ele, desorientado, disse que não havia sido nada. Ele apenas esbarrou em algo. Quando Teixeira apontou a lanterna para a coisa que havia esbarrado, imediatamente ele pediu para que eu subisse no sótão, pois tinha algo que eu precisava ver. Liguei a lanterna do meu celular e subi a escadaria do sótão. Estava tudo muito escuro. A madeira rangia a cada passo que eu dava. A poeira tomava conta de todo o local. E aquele cheiro. Eu juro que estava prestes a desmaiar. Teixeira estava apontando para uma marcação de uns símbolos estranhos no chão. Aparentava ter sido desenhada com sangue e resíduos de vela queimada. Havia também outras coisas macabras espalhadas pelo chão. No meio do círculo de sangue com símbolos estranhos, havia um boneco de pano do tamanho de uma pessoa adulta, e na sua cabeça havia o que parecia ser uma pele de rosto humano costurado no boneco. Forcei a vista para tentar enxergar melhor, e entrei em choque. Era o rosto do meu pai costurado naquele boneco. Dei um grito apavorada e tropecei caindo sentada. O celular caiu da minha mão e a lanterna apontou para um saco preto todo amarrado com corda e uma mancha de sangue seca embaixo. Teixeira, em choque, confirmou minhas suspeitas. Aquele era o corpo de meu pai. Corremos desesperados tentando sair do sótão, gritando e chamando pelo Mateus. Ao descer as escadas, encontramos Mateus caído no pé da escada com uma faca atravessada na garganta. Nem tivemos tempo de reagir e escutamos o som de portas se trancando, seguindo com o olhar as pegadas manchadas de sangue que saíam do corpo do Mateus, e iam em direção à porta. Lá estava a Harumi, com o uniforme escolar rasgado, sujo de sangue, barro e aquela coisa preta que vimos no pé da escada. Seus longos cabelos pretos cobriam seu rosto. Ela tinha uma postura corcunda. Em seus braços ela carregava outro daquele boneco de pano grande. Harumi, o que está acontecendo aqui? Finalmente, você chegou, maninha. Eu estive te esperando. Senti sua falta. Eles me prometeram que, se eu lhes oferecesse nosso sangue, eles uniriam nossa família novamente para sempre. Agora você está aqui. Isso não é incrível? Podemos ser uma família feliz novamente. Harumi abre os braços andando em minha direção. Teixeira entra na frente tentando me defender por impulso. Quando ele encosta na Harumi para empurrá-la, seus braços se torcem até quebrar. Você não faz parte da família. Não se intrometa. Harumi aproxima seu rosto de Teixeira e o olha diretamente nos olhos. Os olhos de Teixeira viram de órbita e ele começa a gritar alto de dor como se sua alma estivesse sendo arrancada à força do seu corpo, até que seus olhos explodem e ele cai morto. Desesperada e apavorada, eu grito de desespero. Está tudo bem agora, irmãzinha. Só mais um pouco e vamos ficar juntas para sempre.
Oi, mamãe. Sou eu, a Harumi. Estava com saudades. Quando você vai vir me visitar?